Novas formas de contrato e de vínculo empregatício. A pandemia do novo coronavírus mudou a forma do patrão e do empregado se relacionarem e, consequentemente, trouxe grandes mudanças para o direito do trabalho. Sejam todos muito bem-vindos a mais um debate virtual. E no dia de hoje a gente vai falar como o judiciário tem se adaptado a todas essas transformações e também sobre o futuro do trabalho, como serão essas relações no pós-pandemia. Para debater esse assunto com a gente hoje, a gente recebe o desembargador Marcos Pinto da Cruz. Muito bem-vindo, desembargador. Bom dia, Natália. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui com a gente. Também participa dessa conversa o professor da Fundação Getúlio Vargas, Ciro Ferrando de Almeida. Bem-vindo, Ciro. Olá, Natália. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. É um prazer, doutor Ciro. E também o advogado trabalhista Marcos Almiro Aieta. Bem-vindo, Marcos. Obrigado, Natália. Bom dia. Eu agradeço o convite. Para começar, gente, quando o coronavírus chegou no Brasil, né, que começou a pandemia de fato aqui, a gente só tinha um remédio e é o único remédio que a gente tem até hoje, que é o isolamento social. Com isso, muitas empresas, empreendimentos precisaram se adaptar, muitas fecharam as portas, outras se adaptaram no espaço físico e também tiveram que refazer as relações de trabalho, né? E por conta disso, a gente viu muitas mudanças na legislação trabalhista. Eu queria começar pedindo para o professor da FGV, doutor Ciro, explicar para a gente e enumerar para a gente quais foram essas principais mudanças que a gente já teve até agora na legislação trabalhista. Natália, nós tivemos importantes e profundas mudanças na legislação, mas um ponto importante que a gente tem que aclarar logo de início é que boa parte dessas mudanças são temporárias, né? Daí porque foram editadas medidas provisórias que têm uma vigência pré-determinada pela Constituição, que ainda vão passar por um debate no Congresso Nacional e podem ser ou não permanentes, né? Então, nós temos um exemplo de uma medida provisória, que foi a medida provisória 936, que estabeleceu a possibilidade de redução da jornada de trabalho, de suspensão de contratos de trabalho e, como contrapartida, também o governo federal fazendo o pagamento de um benefício do bem, né? Essa medida provisória ela foi convertida em lei recentemente pelo Congresso Nacional e promulgada pelo presidente da República. No entanto, nós tivemos uma outra medida provisória, que é a medida provisória 927, que também implementou medidas como a flexibilização para a adoção do regime de teletrabalho, né? A questão da antecipação do período de férias, uma antecipação, inclusive, de períodos muito futuros que o empregador poderia fazer, a instituição, por exemplo, do banco de horas negativo, né? Onde o trabalhador ficaria em casa e depois ele faria uma compensação desse dia que ele ficou em casa trabalhando mais ao longo de um período de 18 meses. E essa medida provisória em específico, por exemplo, é o que a gente usa no direito, caducou, né? Ela venceu porque justamente o Congresso Nacional não converteu em uma legislação. Então, hoje em dia, nós convivemos com o que a gente chama, tem conversado muito no meio acadêmico, de um direito de trabalho de emergência, né? Ou seja, medidas que vão vigorar enquanto perdurar a pandemia e todos os impactos econômicos e sociais que nós temos decorrentes da contaminação e dessas medidas de contenção das pessoas terem que ficar em casa e as empresas, obviamente, impactarem a sua receita, em especial setores de serviço, né, como o turismo, que é um dos setores mais impactados, que desde antes do início da pandemia, e com certeza vai sofrer efeitos posteriores, tem adotado essas medidas. Então, esse é um ponto muito importante, a gente deixar muito claro, que são medidas temporárias, mas as medidas são essas: a redução da jornada, né, suspensão de contratos de trabalho, antecipação de férias, possibilidade de banco de horas de compensação, né, flexibilização para a adoção do trabalho remoto ou do teletrabalho. Então, seriam essas as principais medidas, lembrando dessa questão da temporalidade da vigência delas. Então, doutor Marcos Almiro Aieta, eu queria falar com você também um pouco sobre como que isso afetou e continua afetando o trabalhador, né? A gente sabe que são medidas emergenciais, né, que foram tomadas porque muitas empresas estavam reduzindo o faturamento, tinham risco de fechar, de demitir os trabalhadores. Então, assim, foram medidas necessárias, mas como isso tem afetado o trabalhador diretamente?
Essas medidas foram, como você disse, necessárias, imprescindíveis para a manutenção até do emprego, da manutenção da empresa. E o trabalhador, evidente, está sendo afetado, até porque quando a empresa é afetada, o faturamento da empresa é afetado, gera o desemprego. Então, essas medidas vieram para tentar manter esse emprego nesse período de pandemia, de isolamento social. O que acontece? E essas relações, então, essa situação está mostrando algumas mudanças na relação do trabalho com o empregador, do empregado com o empregador. Está mostrando em várias situações ser factível, por exemplo, o teletrabalho, quando empresas que nunca pensaram nessa possibilidade, como se não fosse algo viável, e essa situação de pandemia vem demonstrando que em determinadas situações o teletrabalho é possível, por exemplo, e acredito até que veio para mudar um pouco esse tipo de relação. Apesar do teletrabalho, ou home office, como as pessoas dizem também, já existia há muito tempo, que foi regulado até pela CLT em 2017, com a chamada reforma trabalhista. Muitas empresas ainda não adotavam isso de forma expressa, assim, de forma no dia a dia mesmo do trabalhador. Com essa pandemia, as empresas se forçaram a utilizar desse teletrabalho e agora que está se mostrando factível. Então, acho que as relações vão mudar, muito emprego da maneira que existia, vai ter a mudança e vai alterar a forma do trabalhador de exercer sua função. Eu vejo dessa forma. E aí a gente sabe que o direito acompanha a sociedade, né? Então, assim, se a gente está tendo mudanças no cotidiano das relações de trabalho, automaticamente a gente vai ter mudanças no direito, né? E a gente viu com essas medidas uma flexibilização maior, não é isso, doutor Marcos? O direito, propriamente dito, o exercício da prestação jurisdicional efetivamente mudou. Hoje nós temos audiências telepresenciais, muitas pessoas trabalhando de casa, a produtividade, eu não tenho dados aqui concretos, talvez o desembargador Marcos Cruz possa dizer com mais propriedade, mas acredito que a produtividade do judiciário trabalhista do Rio de Janeiro, pelo menos, não foi afetada. Arrisco dizer, até em alguns casos, houve um aumento, uma melhora da produtividade. O nosso Tribunal Regional aqui do Rio de Janeiro, que é um tribunal muito bem visto, com uma produtividade muito boa, eu acredito que nesse período de pandemia deve ter aumentado, pelo menos é o que eu vejo nos processos que eu atuo lá no escritório. Então, algumas coisas que eram feitas no processo foram dinamizadas, tornaram-se mais dinâmicas. Então, às vezes você demorava para ouvir uma testemunha em São Paulo, por exemplo, em outro estado, ou talvez lá no Nordeste, um lugar muito longe, com essa possibilidade de ser ouvida por um aplicativo de conferência, um aplicativo como esse que a gente está usando, vai diminuir a distância e diminuir o tempo do processo. No processo trabalhista, obrigatoriamente há necessidade de ter audiência em todos os processos. Com essa pandemia, alguns juízes estão flexibilizando, seguindo a orientação do CNJ, e quando não há necessidade de ter audiência, não está tendo. Então, o processo está tendo uma efetividade, uma celeridade muito maior. Então, acredito eu que o judiciário vai ser afetado, mas de uma forma positiva, de melhorar essas relações, essa tramitação dos processos, ganhando efetividade e celeridade na tramitação dessas ações trabalhistas. Pelo menos eu vejo dessa forma. Entendi. Desembargador Marcos Cruz, como você vê, é por aí mesmo? Como que o judiciário tem recebido todas essas questões, todas essas mudanças, tem reagido a essas mudanças na legislação? O que mudou no judiciário nesse período de pandemia? A justiça do trabalho é uma justiça de todos os ramos do direito, eu acho que é a mais social. Que os trabalhadores, que o cidadão tenham acesso, e o ramo do direito muito social, e ela reage sempre muito rápido às mudanças. E o nosso tribunal, o TST, com apoio do CNJ, obviamente, reagiu muito rápido a essa pandemia. E o nosso tribunal, especialmente, de uma forma
bastante criativa e produtiva, implantou todos os sistemas possíveis para transformar o que seria uma catástrofe em alguma coisa muito boa. Nós implementamos o plenário virtual, nós implementamos as audiências telepresenciais, a telepresencial para a sustentação dos advogados. Então, hoje o advogado não precisa mais vir lá de São Paulo ou do Amazonas para fazer uma sustentação. Ele, no seu próprio escritório, ele sustenta o processo dele. E, como disse o Dr. Marcos Almeida, a nossa produtividade aumentou muito. Então, algumas tarefas que eram feitas presencialmente hoje são feitas virtualmente, e os processos têm andado com uma celeridade muito grande, sempre respeitando a vontade das partes, quer dizer, que se querem efetivamente fazer uma audiência presencial, terão que aguardar o retorno das atividades físicas, né, das audiências físicas. Mas, em geral, a nossa produtividade, só para você ter uma noção, nós fizemos para mais de 3.000 audiências de conciliação no nosso núcleo de conciliação e mediação. Liberamos uma infinidade de alvarás para as partes, quer dizer, acelerou muito o processo a tramitação dos processos na justiça. Tem turmas lá no tribunal que têm julgado, em média, às vezes, 1.000 processos em sessões virtuais. Então, a nossa produtividade foi muito grande, realmente, no Rio de Janeiro. O tribunal despontou muito em termos processuais. E adaptou muito a interpretação da legislação nova à realidade. O direito do trabalho tem esse dinamismo de estar sempre atualizado com a sociedade, estar sempre ao lado da sociedade, equilibrando essas relações, que hoje elas foram, tanto o trabalhador quanto o empregador, os dois foram muito prejudicados. Nós vimos aí a quantidade de empresas quebrando, que tiveram que fechar a porta, demitir empregados, mesmo com todo o esforço do governo, no sentido de tentar salvar as empresas. Esse auxílio, às vezes, demorou um pouco, ou chegou um pouco tardio, ou não foi o suficiente. Nós temos o caso dos restaurantes, dos hotéis, do entretenimento propriamente dito. Temos os pequenos empregadores, os DJs, essas pessoas que trabalhavam por conta própria, que mesmo com esse auxílio de R$600, não estão conseguindo sobreviver, não estão conseguindo dar conta dos seus trabalhos, né? Porque acabou, vamos de entretenimento, não tem mais festas, não tem mais... Os restaurantes abriram agora, há pouco tempo, no Rio de Janeiro, enfim. É uma situação caótica. Então, o empregador também está passando por problema, tanto quanto o empregado. O empregado sempre acorda o lado mais fraco dessa relação, mas hoje os dois lados estão sendo muito prejudicados. E a Justiça do Trabalho fica nessa mediação, nessa administração desse conflito diário. E os nossos juízes têm tido uma participação primorosa na administração desse conflito no dia a dia, tentando conciliar da melhor forma possível isso. O sucesso das nossas audiências de conciliação lá no Sejus, que tem sido um sucesso muito grande. A gente está num momento em que os dois lados estão muito fragilizados, né? Então, é o momento da conversa, de chegar em um acordo entre as partes. A conciliação do desembargador tem sido um caminho muito adotado pelo judiciário nesse momento? Sim, a conciliação é o melhor caminho. A melhor solução de um conflito hoje é a conciliação, onde as partes chegam a um consenso. Não adianta eu ter uma sentença linda, maravilhosa, inexequível. Então, o acordo hoje, em que as duas partes sabem do problema, ninguém sabe mais do seu problema, ninguém sabe mais do problema do que a parte envolvida, tanto de um lado quanto do outro. Então, eles chegam a um consenso, conversam, fazem um acordo e saem os dois satisfeitos desse acordo realizado. E é efetivo, já começa a valer dali, não tem que esperar uma sentença, não tem que esperar um recurso, já vão resolvendo logo o seu problema, e a conciliação é, hoje, a melhor solução do conflito. E o presidente do tribunal tem estimulado muito isso, tem incentivado bastante a nossa área de conciliação.
e tem sido um sucesso. Obrigada, desembargador. Pessoal, vou pedir agora para a gente fazer uma pausa na nossa conversa. Vou chamar um intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar do futuro do trabalho, né? Como vão ficar essas relações depois que tudo isso passar, que a pandemia acabar. A gente sempre fala de voltar ao normal, mas que normal vai ser esse, né? Vai ser aquele normal antigo que a gente conhecia ou a gente vai ter que ser resiliente e se adaptar a um novo normal? Fica aí, daqui a pouquinho a gente volta.